Aí a pessoa descobriu, né, depois da revolta dele, então esse é o ciclo, a pessoa, né, vai pagar isso e se revolta, viu? Mas não é possível, não tem outra forma de eu reduzir? Tem, levando para uma pessoa jurídica. Porque na jurídica, em vez de você tributar 27,5%, você vai pagar 11,33%. Olha aí a dica, gente, né? Então, era bem isso que eu ia perguntar, Robert, porque a gente tem bastante movimento de investidores, né, que vão comprar terreno. A pessoa está comprando seu 10º terreno lá, ou também a carteira aí de aluguel, comprar apartamento, casas para locação. Então, qual que é a solução hoje? Aí já dá uma dica aí para a pessoa, para o corretor, para entender, né? Porque até às vezes, né, Rodrigo, a gente se depara quando a gente faz um loteamento e a pessoa fez o loteamento em outro lugar, não na VMT aqui. E não teve assessoria contábil também. O proprietário da área. O proprietário da área. E ele chega com todos os lotes, vê lá todos aqueles lotes que recebeu depois no final, ali da divisão amigável, né? Vamos supor de 100, sobrou 50 para cada um. Só que ele chegou lá com pessoa física, como você está falando. E ele vai ter uma surpresa e uma dor de cabeça grande lá na frente, né? Vai. Então é justamente isso. Né? Igual eu estava falando nessa questão do 27,5%, né? Que no caso que entra nessa mesma situação, a questão do planejamento, né? Aí ele vai descobrir esse pessoa física que você comentou, ele vai pagar lá o ganho de capital, né? Ele tinha um lote lá que desmembrado deu X, aí vai passar para a pessoa física dele 30 imóveis num valor pequeno. E aí ele vai vender por um valor maior e dessa diferença 15%. Né? Mas aí volta aquela mesma situação. Tá, mas aí por causa da revolta, né? Por causa da revolta dele, viu? Não tem uma forma mais barata de eu fazer? Tem. Vender pela pessoa jurídica. Tá, mas pela pessoa jurídica quanto que eu vou pagar? 5,93%. De 15%, 5,93%. É o mesmo exemplo do aluguel. O cara, em vez de pagar na pessoa física dele 27,5%, vai pagar 11,33%. Mas como é que faz isso? Na pessoa jurídica. Mas então é simples. É burocrático isso, você transformar de uma pessoa física para jurídica. A pessoa que está nos assistindo quer, né, ajudar o investidor lá a fazer o certo, né? Já está construindo umas casas para vender, para já começar certo ali, para não ter essa dor de cabeça. É fácil, burocrático? Uma ótima pergunta, né? Isso é extremamente importante para quem está iniciando fazer esse processo, é já entender, né? Como que eu faço, né? Se você começar certo, é bem mais fácil. Se você fizer nesse exemplo, você for a pessoa que for seguir esse exemplo que nós citamos, que não buscou orientação anterior, que tocou o barco na pessoa física sem entender os impactos tributários lá, você é a pessoa que vai chegar lá na frente e vai falar, viu, todos esses imóveis eu não vou tributar na pessoa física, vou tributar na pessoa jurídica. Como é que eu faço? Abro a empresa e jogo os imóveis para dentro da empresa. É simples? Em tese é simples, porém tem um custo tributário alto, que ele poderia não ter tido esse custo se ele tivesse planejado anteriormente. Sabe aquela história do cara que comprou a BMW e tocou e andou com ela sem fazer a manutenção preventiva, nunca trocou óleo, nunca trocou filtro e bateu o motor da BMW, né? Uma manutenção preventiva que ele ia gastar lá 1.200 pila, ele vai gastar lá 30 mil reais. Ou mais, né? Ou mais, né? 30 mil... Olha, 30 mil eu gastei no meu carro, que não é uma BMW, né? Então, assim, eu falei 30 mil para jogar panos quentes, né? Mas a gente sabe que é muito mais, mas vamos dizer que seja 30 mil, né? Para não assustar muito o nosso... quem estiver nos assistindo. Gastou 30 mil reais, vai ficar com o carro parado, talvez 30 dias, porque talvez essas peças vão ter que vir da Alemanha, e vamos dizer que em 30 dias chegue, né? E talvez não fique 100%, né? Então teve que fazer uma manutenção preventiva. Coisa corretiva, ele teve que fazer uma manutenção corretiva. Custou mais caro, gerou mais estresse e não ficou bom, né? Então esse é o mesmo caso. O cara não, o nosso investidor, ele não fez o dever de casa, não buscou um especialista para entender. O que aconteceu? Pode. Tá, então vamos fazer. De que forma você faz? Eu vou abrir uma empresa e já vou integralizar os imóveis nela. Beleza.
Ah, isso é bom porque eu não vou nem precisar fazer uma escritura. Em tese, não vai precisar. Essa integralização... É a abertura da empresa, você já constitui empresa com integralizando esse imóvel no capital da empresa.